Good afternoon. Boa tarde. Bem-vindos à conferência de imprensa de hoje em Downing Street. Tenho o prazer de ter a companhia do professor Jonathan Van Tam. Permita-me que comece por vos atualizar as informações do último ficheiro de dados do governo. Através do nosso programa de testes, a partir de hoje, 2.219.281 testes de coronavírus foram realizados no Reino Unido, incluindo um novo recorde de 126.064 testes realizados ontem. 233.151 pessoas testaram positivo, o que representa um aumento de 3.446 casos desde ontem. 11.041 pessoas estão hospitalizadas com Covid-19, 14% menos do que há uma semana. E, infelizmente, dos que deram positivo para o coronavírus, 33.614 pessoas morreram, o que representa um aumento de 428 mortes desde ontem. E este número inclui mortes em todos os ambientes e não apenas nos hospitais. As nossas mais sinceras condolências vão para as famílias e amigos enquanto a nação luta para derrotar a doença. Hoje vou expor como, embora o país tenha estado praticamente parado, esse tempo de paragem foi utilizado para reparar e melhorar as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias do país. Mas antes de apresentar os anúncios de hoje, permita-me que vos recorde brevemente o roteiro do governo para sair desta crise. Como sabem, criamos um sistema de alerta COVID com 5 níveis, com base principalmente no valor R e no número de casos. Ao longo do confinamento, estivemos no nível 4. Graças ao povo britânico, baixamos o R e podemos agora começar a avançar cuidadosamente para o nível 3. A partir desta semana, estamos no passo 1, o que significa que aqueles que não podem trabalhar a partir de casa devem agora falar com o seu empregador sobre voltar ao trabalho, pode agora passar o tempo ao ar livre e fazer exercício que quiser, pode encontrar uma pessoa que não faça parte do seu agregado familiar no exterior, desde que fique a 2 metros de distância. Passo 2, a partir de 1 de junho, na melhor das hipóteses, desde que seja seguro, o nosso objetivo é permitir a reabertura de escolas primárias para alguns alunos em turmas de menor dimensão. Lojas de produtos não essenciais começam a reabrir, eventos culturais e desportivos a realizar-se de portas fechadas, sem multidões, e depois a etapa 3, não antes de 4 de julho, e mais uma vez, só se os dados disserem que é seguro. A abertura de mais empresas, incluindo as que oferecem cuidados pessoais, as dos setores de lazer, juntamente com os locais de culto. Podemos controlar este vírus se nos mantivermos alerta, mas o que significa permanecer alerta? Ficar alerta, para a grande maioria das pessoas, ainda significa ficar em casa o mais possível e trabalhar de casa se possível. Mas também significa ficar alerta, limitar o contato com outras pessoas, manter a distância se você sair, lavar as mãos regularmente, usar um revestimento facial em espaços fechados, onde é difícil estar socialmente distante, por exemplo, nos transportes públicos. E se você ou alguém do seu agregado familiar tiver sintomas, todos precisam se isolar. Hoje, gostaria de os atualizar sobre as medidas que estamos a tomar para acelerar a nossa recuperação econômica, mantendo simultaneamente as pessoas seguras. Há 2 meses que nos mantemos em isolamento, viajando o mínimo possível, e ao fazê-lo, todo o país protegeu o NHS e ajudou a reduzir o número de infecções por Covid. Mas à medida que começamos a tomar medidas provisórias para relançar a nossa economia e que as pessoas em alguns setores que não podem trabalhar a partir de casa começam a regressar aos seus locais de trabalho, é evidente que os transportes têm um papel fundamental a desempenhar. No sábado passado, expliquei por que é nosso dever cívico evitar, se possível, os transportes públicos, porque mesmo quando temos 100% dos serviços a funcionar, pode haver apenas espaço socialmente distribuído disponível para 1 em cada 10 passageiros. Por conseguinte, a fim de ajudar a reduzir a aglomeração,
ano. Estabelecemos um programa de 2 bilhões de libras para colocar bicicletas e deslocações a pé no centro dos transportes, com 250 milhões de libras de despesas de emergência já em curso. Ao longo da última semana, demos seguimento a este programa, publicando 3 orientações detalhadas. Em primeiro lugar, para as autoridades locais da Inglaterra. Em seguida, para o setor dos transportes, a fim de garantir a prestação de serviços mais seguros para os que viajam e locais de trabalho mais seguros para o seu pessoal. E, em terceiro lugar, o mais importante, para os passageiros. Pedimos ao público que ajude a garantir que o sistema de transportes não se torne significativamente sobrecarregado com o regresso dos passageiros. A orientação deixa claro que, se não se pode andar a pé ou de bicicleta, mas se tem acesso a um carro, por favor, utilize-o, em vez de viajar de ônibus, trem ou elétrico, especialmente quando esse transporte público é suscetível de estar sobrelotado, e para aquelas pessoas que precisam absolutamente utilizar os transportes públicos. Nas próximas semanas, à medida que retomamos cuidadosamente setores da nossa economia, as pessoas começam a viajar de novo, devem reparar que, embora o país tenha estado parado, com as estradas e os caminhos de ferro sossegados, temos andado ocupados, prosseguir com o trabalho essencial, arranjar as infraestruturas do país, para que possamos recuperar mais rapidamente quando chegar à altura. Este programa de atualização, o tipo de trabalho que, em qualquer momento, causaria inevitáveis perturbações e atrasos nos serviços, ao mesmo tempo que custaria muito caro ao contribuinte. Foi antes realizado em circunstâncias anteriormente inimagináveis de uma rede de transporte largamente inutilizada. Por exemplo, concluímos 419 projetos separados da rede ferroviária durante a Páscoa e mais 1.000 atualizações durante o feriado de maio. Entretanto, a Highways England tem estado ocupada a acelerar os projetos de manutenção das estradas do país. Na semana passada, abrimos a vital modernização da A14 em 7 meses de antecedência em relação ao calendário. Trata-se de uma rota normalmente utilizada diariamente por 85 mil motoristas, que melhorará drasticamente. Na qualidade de ministro da Central Nuclear do Norte, posso informar que, no Norte, entregamos 96 milhões de libras de melhorias na infraestrutura ferroviária durante o mês de abril, e em todo o país aceleramos os projetos de manutenção rodoviária e ferroviária, mantendo sempre as diretrizes de segurança. No total, a Highways England já entregou mais de 200 milhões de libras de melhorias e a Network Rail no valor de 500 milhões de libras só no mês de abril. Gostaria de agradecer ao Exército de Trabalhadores dos Transportes e da Construção Civil, que tem estado a enxertar muito duramente durante todo esse encerramento, mas para garantir que a Grã-Bretanha está pronta a recuperar do coronavírus, hoje posso anunciar quase 2 bilhões de libras para melhorar as nossas estradas e caminhos de ferro, para colocar a nossa infraestrutura de transportes da melhor forma possível e para voltar a fazer crescer a nossa economia. Este pacote inclui 1,7 bilhões de libras para as estradas locais, tornando as viagens mais suaves e seguras. Ao encher milhões de buracos perigosos, tornaremos as nossas estradas mais seguras e incentivaremos mais pessoas a pedalar. Ainda mais pessoas a desempenhar um papel no alívio da pressão sobre os transportes públicos. Este investimento ajudará também a reparar os danos causados pelas inundações de inverno, a reparar estradas e pontes e financiar numerosos projetos de melhoria. À medida que mais pessoas voltarem a ter mobilidade, estaremos a construir uma rede de estações de carregamento rápido de automóveis elétricos, incluindo uma grande expansão das instalações de carregamento rápido nas estações de serviço, ajudar o país a bloquear as melhorias dramáticas de qualidade do ar que vivemos durante o encerramento do coronavírus. No meio de todas as tristes notícias e tragédias de entes queridos que perdemos, conseguimos, de alguma forma, fazer coisas em semanas que normalmente levariam anos, construir novos hospitais, mudança de serviços públicos online, fazer reformas imediatas e acelerar novas leis,
mudanças extraordinárias na forma como os empregados e os empregadores trabalham, tornar eficaz online grandes áreas da economia quase de um dia para o outro. Agora queremos manter essa distância. Se a construção de um novo hospital demora 2 semanas, por que a construção de uma nova estrada pode demorar até 20 anos? Se as cirurgias dos médicos de clínica geral podem rapidamente ser feitas online, por que razão a maioria dos passageiros do transporte ferroviário ainda viaja com bilhetes de cartão? Temos de explorar a nossa nova capacidade de resposta a um ritmo acelerado e aplicá-la para melhorar rapidamente as nossas infraestruturas, e temos de examinar por que razão é que a burocracia torna a infraestrutura britânica uma das mais baratas e lentas da Europa a construir. Porque, embora muitos continuem a trabalhar a partir de casa, mesmo depois desta crise, tanto a tendência a longo prazo dos transportes como a necessidade premente de nivelar as comunidades em todo o país ditam que as infraestruturas serão ainda mais importantes. Assim, ao combinar um acesso rápido à internet com ligações de transporte muito melhoradas, podemos ajudar a revitalizar muitas das nossas pequenas e médias cidades. Este tem sido um começo de ano devastador não só para a Grã-Bretanha, mas para o mundo, e estamos apenas na fase 1 do plano de recuperação. Mas todos sabemos que é a nossa reação à adversidade que, em última análise, irá definir a forma como iremos recuperar. Temos de aproveitar a nossa abordagem para enfrentar a pandemia e aplicá-la na reconstrução das nossas próprias infraestruturas, com a mesma rapidez de ação, inovação e determinação coletiva que tem caracterizado os últimos meses, e ao fazê-lo, podemos sair mais fortes.